Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, vamos a Ti em oração, esperando pela Tua graça, pela manifestação da Tua ajuda, do Teu poder. Tu és o nosso pão, Tu és a nossa melhor e deliciosa água que vem do céu. Ó Pai, edifica-nos, consola agora aqueles que estão sofrendo, dá esperança para aqueles que estão perdidos e entrega Jesus Cristo àqueles que estão ainda sem a luz do mundo. Se conosco, Deus, que o Teu Espírito nos guie, nos ajude a entender e a praticar essa mensagem dessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem um romance, já um pouco antigo, do século XVIII, mas que muitas vezes os mais antigos vão lembrar dessa história, que se transformou em filme depois, que é a história de Robinson Crusoe, náufrago. Aquele que no romance escrito, ele diz que o personagem dele, Robinson Crusoe, fica 28 anos numa ilha, sozinho. Mas nem tão sozinho, tinha os canibais que ele tinha que tomar cuidado. Tinha uns animais selvagens que poderiam tirar a vida dele. Mas fora isso, ele era solitário. Ele não tinha ninguém. Ele não podia conjugar o verbo no plural. Era só no singular, só na primeira pessoa. Eu. Tem até um filme mais recente, do Tom Hanks, O Náufrago, que quando ele se vê sozinho numa ilha, a bola que ele tinha se torna o amigo dele. E a necessidade nossa de nós conversarmos, termos alguém conosco, de termos cooperação e cooperarmos é tão grande que no filme ele começa a conversar com a bola, né? Ele tem que fazer uns olhinhos na bola, ele tem que fazer aquela bola de alguma maneira virar a imagem quase de uma pessoa, para ele não se sentir tão sozinho naquela ilha. Isso diz para nós, nessa noite, que você não basta por si mesmo. Você não foi criado para viver sozinho. É necessário que nós estejamos sempre em cooperação uns com os outros. Por isso que nessa noite nós vamos falar do assunto chamado a cooperativa do amor. Como é que nós podemos viver na igreja sendo uma cooperativa, sendo uma igreja onde uns ajudam os outros e aquilo que nos move é o amor que primeiro nos alcançou quando estávamos perdidos em nossos pecados, nas trevas, que é o amor de Cristo. Paulo aqui fala sobre isso, numa carta onde ele está travando uma luta ferrenha contra os judaizantes, que queriam misturar o evangelho, a graça pura que desceu do céu em Cristo, junto com um pouco da lei de Moisés. Paulo, ele fala no final do capítulo 5, se você voltar aqui no texto, ele fala de um estilo de vida que ele chama de obras da carne e também ele fala de andar no Espírito. Ele fala do fruto do Espírito, que é o que todos nós queremos receber, né? Mas às vezes não queremos dar amor para as pessoas, dar a paz às pessoas, levar alegria às pessoas. Então ele começa a mostrar a característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. E quando ele termina o capítulo 5, ele fala que quem vive no Espírito deve andar no Espírito. Mas como assim? Se eu vivo no Espírito, eu não ando no Espírito? Fala, não, você pode ser
uma pessoa que é habitada pelo Espírito, você tem vida espiritual, você nasceu de novo. Só que você muitas vezes não deixa o Espírito guiar você, você não vive conforme os pensamentos do Espírito. Então você está no Espírito, mas muitas vezes vive entristecendo o Espírito, vivendo nas obras que Paulo chama de obras da carne. E quando ele chega então no capítulo 6, ele vai falar de como eu preciso tratar um irmão que eu percebo em pecado. Como é que eu trato o pecado? Como é que eu trato o pecador na igreja? Porque se no verso 1 ele fala que eu tenho que tratar com brandura e que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes se eu olhar para esse irmão e começar a julgar ele, Deus pode me colocar na mesma situação para mim sentir o que ele está sentindo, porque às vezes eu não estou entendendo. Se eu não tenho a capacidade de sentir misericórdia, olhando o pecado do outro, pode ser então que eu vou ter que passar por alguma experiência semelhante para aprender que Deus tem mais prazer na misericórdia do que no juízo, do que no trazer o castigo para o homem. Então, quando ele vai falar no verso 2 que nós lemos nessa noite, que levar as cargas uns dos outros, então eu preciso voltar no verso 1 a entender qual que é a principal carga. É ajudar um irmão que pecou, que está mal, que está ali submergindo nas águas turbulentas da vida. Mas não apenas ajudar os irmãos nos seus pecados, mas ajudar ele em tudo aquilo que ele precisa. Por isso ele fala, levai as cargas uns dos outros. E ele diz que se nós levarmos essas cargas, então nós estaremos cumprindo a lei, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O amor. Então o primeiro ponto é, se ele começa esse versículo segundo falando de levai as cargas, eu preciso entender que para mim amar o meu irmão, eu não posso apenas sentir algo por ele, eu não posso apenas pensar que ele precisa de algo, porque levar não é algo abstrato. Se ele fala de levar, ele está dizendo então que eu tenho que ajudar o meu irmão na fé, de maneira prática. A minha fé tem que ser operante, eu não posso ser abstrato. Porque o amor não é aquele que diz assim, você está com fome? Vem aqui que eu vou orar. Senhor, dê pão para ele. Não, esse não é o amor de Cristo. Porque como ele agiu? Quando tinha aquela multidão lá com ele na floresta e não tinha comida. Os discípulos queriam mandar todo mundo embora, porque não tinha dinheiro para comprar alimento. Mas e Jesus? Ele pediu o que tinha e ele alimentou todo mundo. Então o verdadeiro amor que Cristo espera de você, não é que você apenas ore pedindo para Deus dar o pão, é que você pegue do pão que Ele já te deu e dê uma parte para Ele. Assim então você vai estar levando a carga do seu irmão. Paulo diz em Filipenses que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Só que perceba que eu não posso ficar apenas não querer. Às vezes você vê alguém com dificuldade na igreja e fala assim, poxa, eu queria, a gente tem uma frase que é clássica nossa, né? Eu queria tanto ajudar aquele irmão. E a gente para nisso. E isso não vai adiantar de nada na vida do irmão que está precisando de você. Porque de maneira nenhuma você chegou para carregar a carga dele. O amor precisa ser prático. Se é um irmão nosso, está doente, é lógico que eu vou orar. Mas eu preciso pensar, você tem remédio? Você tem dinheiro para consulta? Quanto é que é o exame? Eu posso te buscar no hospital depois do exame? Você está precisando de uma carona para o hospital? Você precisa de alguém para ficar com as crianças, porque você vai levar a esposa no hospital e a gente não quer levar as crianças para o hospital também, a gente nem pode.
Isso tudo é levar a carga uns dos outros. Percebam que eu não posso só querer, eu não posso ficar só com sentimento dentro do meu coração, porque o Evangelho não é assim. Porque o amor de Cristo foi manifestado a mim e você, não de maneira abstrata, filosófica, teórica. Ele veio, ele viveu, ele sofreu, ele morreu na cruz. Ele levou a culpa do teu pecado. Não foi abstrato, foi real. Ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele fez ela até o fim. E eu preciso imitar esse Jesus, porque senão eu fico me enganando. Que se eu pensar coisas boas do meu irmão, se eu sentir coisas boas pelo meu irmão, se eu ficar aqui condoído por ele, se eu comentar, parece que a gente é piedoso, parece que a gente é muito santo. Fala assim: nossa, irmão, você viu a situação daquela família? Eles estão precisando. Fala, é verdade, eles estão precisando. Ah, e o jogo? Como que foi o jogo? Ah, meu time perdeu, ah, o seu time perdeu. E já acaba o assunto. Aquele assunto não continua da maneira como Deus planejou. Tipo assim: nossa, é verdade. Escuta, o que você tem na sua casa? Fala: não, eu posso ajudar na comida. Verdade, mas olha, eu estou percebendo que eles não estão indo na igreja. Aí você liga e fala: por que você não vai na igreja? Fala assim: olha, o nosso carro está consertando e a gente está sem condução e é difícil que essas crianças de noite, é longe. Fala: não, eu vou levar vocês, na outra semana outro irmão leva. E isso é levar as cargas uns dos outros. Já parou para pensar que às vezes as coisas estão faltando na vida de um irmão, porque Deus quer que o outro irmão venha levar aquela carga, que Deus usa o outro para suprir aquilo que falta? Porque Paulo ensina isso em Coríntios. O que está sobrando em um, não é para ter desperdício, mas é que para aquilo que sobra na sua casa, você ajude o outro. Se nós não agirmos assim, nós não estamos imitando Cristo. E o nosso amor então é apenas uma teoria. O nosso amor então é como uma poesia num pedaço de papel, tão frágil que eu posso amassar e jogar fora. Não, esse não é o amor que Deus amou você. Um amor de sacrifício, um amor que suou sangue, um amor que se entregou o corpo dele, ele entregou o corpo dele por você. É um amor real, material. Nós precisamos ser efetivos nas necessidades uns dos outros. É assim que as pessoas vão olhar para nós e perceber: não, ali existe um povo que conhece Cristo, porque eles se amam uns aos outros, e o segredo deles é que o amor de Cristo está entre eles. O nosso amor não pode ser apenas um amor que no momento da adoração é um amor vertical para cima, porque se esse amor que está indo para cima é verdadeiro, é impossível que alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, de maneira sincera, também não ame os que estão aqui na horizontal com Ele. Essa é a verdadeira religião que Jesus veio ensinar. Se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos e amamos o próximo. E antes que alguém me pergunte: mas é minha família? Paulo diz que se alguém descrente não cuida da família, é pior que o incrédulo. Esse é o levar as cargas uns dos outros, mostrando o nosso amor. Palavras, boas conversas, muitas vezes resolvem muito problema. É lógico que nós temos que orar, sempre orar, mas tem situações que se você tiver uma boa conversa com a pessoa, você ajuda muito ela. Por isso que quando nós vamos conversar, nós oramos. Ou você vai visitar alguém, você ora, fala: Deus, eu vou ter uma conversa. Senhor, abre o coração, me dá as palavras certas, me ajuda a conversar. Você coloca o poder de Deus à frente de qualquer capacidade de convencer, de achar que você tem um poder para consolar, porque não tem. Mas boas conversas são ótimas maneiras de levarmos as cargas uns dos outros. Só que deixe-me insistir no ponto material. Muitas vezes as conversas, as boas conversas, não serão suficientes. Eu preciso ainda manifestar um pouco mais
do meu amor pela pessoa, levando as cargas dela. E quando a gente pensa em carga, porque ele fala, levai as cargas. Levai é uma coisa prática, não pode ser abstrata, não pode ser teórico. Mas quando ele fala levar as cargas uns dos outros, uma coisa que eu tenho que prestar atenção aqui, em segundo lugar, ninguém é autossuficiente para levar as suas próprias cargas. Porque se ele diz para levar as cargas uns dos outros, nós temos que entender que a igreja é um lugar onde as pessoas são cooperadores uns com os outros de levar as cargas, e alguns de nós têm cargas muito pesadas, e eles não vão conseguir carregar essas cargas sozinhos, e Deus não vai enviar anjos para ajudar a carregar. Deus já tem você, Deus já tem aqueles que estão próximos. Ninguém é forte o bastante para conseguir levar todas as cargas que Deus deu na sua vida em tantos papéis sociais diferentes que você tem. No seu trabalho, como esposa, como pai, como irmão na igreja, ninguém tem essa força suficiente. Mas uma coisa nós sabemos, cada um de nós tem as suas próprias cargas, e você as conhece, e você sabe onde que essas cargas estão pesando. Mas o ponto nessa noite é levar as cargas uns dos outros. Como é que está a vida do meu irmão? Como é que estão as cargas na vida do outro, não apenas as minhas? Porque ele não falou, cada um leve as suas cargas. Ele falou, levai as cargas, os problemas, o consolo, a necessidade material, uns dos outros. Por isso que nós somos uma cooperativa de amor. O que é uma cooperativa? Pessoas se unem com um propósito, e uma ajuda a outra. E o nosso propósito, nós somos igreja, porque Deus nos chamou para mostrar o amor dele ao mundo, através da maneira como nós nos amamos. Como é que você ama o seu irmão? Eu acabei de orar aqui com vocês, nessa noite. Quantos nossos irmãos que não estão vindo nos cultos, qual é o nosso primeiro julgamento? Por que ele não está vindo? O que está acontecendo? Será que se eu fizer uma ligação ajuda? Será que se eu oferecer uma carona ajuda? Será que essa pessoa não está com problema? Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Entenda uma coisa, hoje você está levando a carga de alguém que está com dificuldade, que a carga está pesada, mas amanhã, daqui a um tempo, é você que está com a carga que você não consegue nem empurrar, muito menos carregar. E aí Deus vai levantar alguém para te ajudar. Porque nessa questão de cooperar, carregando cargas uns dos outros como irmãos, como filhos de Deus na igreja, tem momentos que você é passivo. As pessoas vêm e te ajudam. Mas tem momentos também que você vai ser ativo, que você vai ajudar a levar as cargas dos outros. E quando nós pensamos então nesse relacionamento entre nós, de levar as cargas uns dos outros, nós começamos então a identificar que existem vários tipos de carregadores de cargas dentro da igreja. Deixe-me falar o primeiro tipo de carregador de carga na igreja. Existem pessoas que por motivos variados, circunstâncias criadas na família, nas experiências pessoais, mas que com certeza também estão no plano e propósito de Deus. Tem pessoas que vão precisar sempre da ajuda da igreja, dos irmãos, para levar as suas cargas, porque vai ter uma carga específica na vida dela que sempre vai ser pesada. E se nós deixarmos ela sozinha, ela não vai conseguir carregar essa carga. Então nós precisamos ajudar essa pessoa. Deus conta conosco para que essa pessoa chegue até o céu, mas sendo carregada por nós, uma hora por um, outra hora por outro.
porque a força dessa pessoa é pequena. Ela não tem condições de levar essa carga, a carga é grande, ela não tem estrutura para resolver o problema. E quando então você, diante de uma situação que você sabe que é impossível a pessoa carregar aquele problema ou resolver aquela questão, quando você então se dispõe a levar aquela carga com ela e para ela, por causa de Cristo, verdadeiramente o amor de Deus está sendo manifestado no nosso meio. É nessas horas, quando a gente vê que a igreja é um lugar onde a graça de Deus opera com poder. Porque como que nós podemos ser a casa de Deus na cidade, se nós fecharmos os olhos para as dificuldades do irmão, e não ajudá-lo, e deixá-lo lá, às vezes desanimado com aquela carga tão pesada? Não, a igreja é um lugar onde a graça de Deus precisa ser abundante. Você precisa parar de olhar apenas para a sua carga e olhar para quem está do seu lado, atrás, na frente, porque essas pessoas precisam que você as ajude a levar as cargas dela, os problemas, os pecados que elas não conseguem resolver sozinhas, as necessidades materiais contínuas que não passam. Mas tem também na igreja aqueles que não querem carregar, não é a carga do outro, ele não quer carregar a carga dele. São os preguiçosos no meio da igreja. É o negligente. É aquele que fala assim: você precisa orar por mim, ora por mim, ora por mim. Me ensina isso aqui, mas ele nunca quer orar por ele mesmo. Ele nunca quer ler a Bíblia para ele aprender. Então ele acaba sendo um folgado na casa de Deus. Mas Deus não vai deixar ele folgado. Deus não vai deixar ele viver como sanguessuga na casa dele. Mas tem essas pessoas. E essas pessoas, então, nós precisamos entender. Então, assim, escuta, você precisa levar as suas cargas. E quando você aprender a levar as suas cargas, agora você vai perceber que existem mais cargas. Então vai começar a ajudar o outro. Um terceiro tipo de pessoas são aquelas que têm cargas que eu chamo de cargas invisíveis. Que cargas são essas invisíveis? Pessoas que estão com problema, pessoas em que o pecado tem vencido a vida dela, mas elas jamais pedem ajuda. E nós olhamos para a vida dela, está tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem, está tudo em paz. E de repente, desmorona tudo. E a gente se pergunta: por que isso aconteceu? Como assim? Essa irmã é uma bênção, como assim, irmã? Ela tinha cargas invisíveis na vida dela. E ela não deixou ninguém chegar perto, ela escondia essas cargas. Nunca pede ajuda, nunca precisa de ninguém. Por orgulho, por autossuficiência. O que Deus faz com os orgulhosos? Ele abate. Porque Ele jamais vai deixar nenhum de nós, filhos dele, ficarmos soberbos. Ele abate. Mas como é que eu ajudo alguém que tem cargas invisíveis na igreja? Converse com as pessoas. Às vezes as pessoas falam que está tudo bem com elas, mas se você prestar um pouquinho de atenção, se você orar, falar: Deus, eu estou percebendo alguma coisa estranha que está acontecendo, Senhor. Não espere também as pessoas pedirem ajuda. Ofereça. Está tudo bem, irmão? Alguma coisa que eu possa fazer por você? A gente precisa tomar um café, bater um papo. Mas nós temos o costume de achar que nós só vamos ajudar alguém quando as coisas já estão tudo derramado. Fala: não. Nós precisamos trabalhar de maneira preventiva como igreja. Se nós cuidarmos uns dos outros, nós teremos menos pecados, menos problemas, menos escândalos. Mas isso não depende só do pastor.
Isso não depende só de Deus, mas depende de cada um de nós. Enxergar cada irmão como alguém que precisa do seu amor. Porque muitas vezes nós ficamos assim: Senhor, a igreja não me ama. Senhor, ninguém olha para mim. Mas qual que é o princípio de Cristo quando Ele chamou você para vir até Ele? Cristo não esperou você amar Ele. Falou: quando você me amar de todo o coração, eu vou vir na sua vida. Não! Cristo te amou, você sendo um pecador terrível, Ele veio a você. E Ele te amou primeiro. Seja como Cristo. Não espere as pessoas virem te amar, ame elas. Como foi dito no domingo passado, mais feliz é quem dá ou quem recebe? Jesus falou: aquele que dá. Como que é bom a experiência quando você se dá para as pessoas, quando você ajuda as pessoas, quando você leva a carga dessas pessoas. Além dos que têm a carga invisível na igreja, tem também aqueles que têm um orgulho sofisticado de que ele é uma pessoa que sempre está ajudando os outros. Sempre ele está disposto. Você liga para ele está ali. Só que essa pessoa não entende o que Paulo escreveu: levai as cargas uns dos outros. Existe uma mutualidade aqui. É como uma avenida de mão dupla. Deus não quer que ninguém nessa igreja seja aquele que quer servir a todos. Ele também tem que ser servido. Ele também tem que se deixar ser ajudado. Ou então ele pode chegar como aqueles que se enganam, e quando você oferece ajuda para alguém, e a pessoa está com dificuldade às vezes financeira, e você oferece um dinheiro para ajudar, e você às vezes não está nem emprestando, você está dando. Porque Deus, quando ajuda a gente, Ele dá. Mas quando a gente ajuda, a gente empresta, né? A gente precisa aprender isso com Deus. Mas algum entre nós fala assim: não preciso nada, Deus sabe que eu preciso. Ele acha que Deus vai deixar lá o servo e vir aqui? Ele já fez isso, Jesus já veio. Ele está esperando um anjo. Ela não entendeu o evangelho. Como é que Deus ajuda? Usando outra pessoa, usando até alguém que não crê nele. Então eu não posso ficar acreditando que essas pessoas falam que não, Jesus mandou levar sobre ele todos os fardos, que ele vai carregar para mim. Eu confio em Jesus. Quem foi que falou que receber a ajuda de um irmão é desconfiar de Jesus? Porque não é Jesus que nos coloca em família, em irmãos, para ajudarmos uns aos outros. Não é Jesus que fala para mim e para você que quando o relacionamento um com o outro fica difícil, Ele fala: se possível, ter de paz com todos. Você precisa se acertar, você precisa se reconciliar. Então não existe isso. Isso é um engano de achar que é Deus que vai carregar as minhas cargas. Sim, é Ele que carrega, mas Ele carrega através da força. Porque quem é da força para você? Quem é que te levanta de manhã? Quem é que te dá o descanso à noite? Não é o Senhor? Só que a gente acha que tudo vai ser de maneira sobrenatural. Não. Na maioria das vezes, Deus vai agir de maneira natural. Então somos nós que vamos ter que levar as cargas, em nome de Deus, para a glória de Deus, para que nisso cada um possa perceber o tanto que ele é amado, o tanto que ele é precioso nessa casa de Jesus chamada igreja. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está num sofrimento muito grande, mas quando Tito chega até ele, diz assim: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Não era fácil a situação de Paulo. E aí ele fala: porém Deus que conforta os abatidos. Você está abatido? Espere conforto de Deus. Nos consolou com a chegada
de Tito. Como é que Deus então consolou o coração dele? Enviou alguém que era próximo, alguém que era amigo, alguém que era discípulo, alguém que alegrou o coração daquele velho pastor. Perceba então que quando as coisas são difíceis, Deus, para consolar você, Ele envia alguém para consolar, para carregar a carga da dor, da desilusão, do sofrimento. Você está à beira do desespero e chega alguém e fala: não, está tudo bem, calma aí, nós vamos orar. Nós vamos resolver isso aqui, vamos fazer um plano. E a pessoa traz a luz de Deus para o seu problema. Como que é bom quando alguém chega e bate no, fala assim: eu estou aqui com você, para o bem e para o mal. Essas cargas, irmãos, são os pecados das pessoas. A gente precisa aprender a lidar com os pecados dos irmãos. Lembre-se que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas nós também não podemos deixar os irmãos começarem a ficar folgados, como se aquilo não fosse uma coisa ruim. Nós precisamos tratar aquela situação. Mas a questão é como é que eu trato, como é que a gente conduz alguém que está em pecado, que está sofrendo. Paulo manda tratar com brandura e manda a gente olhar para a gente e tomar cuidado. As cargas são as necessidades uns dos outros. As cargas são os nossos problemas. Problemas no casamento, problemas entre pais e filhos. As cargas são pessoas que estão brincando com a bebida, achando que aquilo é uma coisa divertida, e de repente ela está envolvida pela bebida, que chegou devagar na vida dela, e de repente ela está sucumbida perante a bebida. E aquilo virou uma carga. O tipo de carga que tem que ser jogada fora, porque pode destruir a vida dela. No final então do verso, Paulo diz que se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós vamos cumprir a lei de Cristo. Perceba que Paulo está resumindo aqui a vontade de Cristo em relação a nós, simplesmente de nós ajudarmos uns aos outros, de nós sabermos tratar uns aos outros em várias áreas diferentes. E aí quando a gente pensa, mas como é que eu devo amar o meu irmão? Como é que eu me porto com o meu irmão? Graças a Deus, porque nós temos Coríntios, capítulo 13. Que muitos de nós olham para aquele texto e falam assim: nossa, eu vou fazer um bilhete, eu vou copiar isso aqui e mandar para minha amada, mandar para minha esposa. Mas o capítulo 13 não é o amor marido e mulher. O capítulo 13 é o amor entre irmãos espirituais. É o amor que se vive na igreja. E então o mesmo Paulo escreve à igreja de Corinto: o amor é paciente. Quando você tiver com falta de paciência com qualquer pessoa na vida, antes de você falar: ó, Deus me dá paciência, cuidado com essa oração, que Deus vai dar mais tribulação para você. Quando você não estiver conseguindo ter paciência com as pessoas, ao invés de você pedir mais paciência, siga esse verso. Fala: Senhor, eu preciso de mais amor. O que falta para mim é o amor, Senhor. Transborda o amor de Cristo em mim, e então eu vou ter paciência. Eu vou ser longânimo, eu vou carregar com brandura as cargas dos meus irmãos. O amor é benigno, o amor faz bem. O amor não arde em ciúmes. Tem pessoas na igreja que ele tem ciúme da amizade do irmão com o outro, ele fecha a cara com a gente. Se a gente faz um negócio aí, se esqueceu de chamar o irmão, ou agora a pandemia a comunhão tem que ser pequena, aí não dá para chamar, não pode ser muita gente, o irmão já fica chateado. Ciúmes. Não é assim o amor de Deus entre nós. Quando a gente percebe que alguém está tendo um relacionamento fraternal e ele está feliz e está edificando, eu tenho que ficar feliz. É assim que alguém que ama sente de verdade. O amor não é soberbo. Ele não acha que ele é melhor. O amor não acha que ele é suficiente. Ele não procura os seus próprios interesses. Perceba, enquanto você olhar só para as suas cargas, você não olha para o interesse do outro, mas a Escritura está dizendo que quem ama
O irmão procura o interesse do irmão, aquilo que o irmão precisa. Diz aqui que o irmão, por causa do irmão, tudo sofre. Como é que eu lido com alguém que está muito mal na fé? Sofre por ele, suporta ele, espera pela renovação da vida dele, orando a Deus. E última palavra do verso 7 fala: o amor tudo suporta. E quando nós olhamos essa palavra suportar, não tem como eu não pensar no peso da carga. Muitos de nós querem carregar a carga do outro, mas quando fica pesada a gente larga, falando: não, irmão, essa carga eu não consigo, chama o pastor. Essa carga é para o pastor, liga para ele. Carregar as cargas vai te custar alguma coisa. Carregar as cargas vai custar seu tempo, uma parte do seu dinheiro. Calma, Deus não vai tirar tudo não, só uma parte. Tudo suporta. A gente tem que suportar os nossos irmãos quando eles estão caindo. Nós não podemos ser aqueles que deixam o que está mal para trás. Como a gente vê vários filmes de guerra, que fica um para trás, e aí vai lá 5, 6 atrás de um que ficou para trás, para resgatar, e nessa volta 2, 3 entregam a sua vida, mas para não deixar alguém para trás. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele. Presta atenção nisso. Quando as pessoas olhassem para nós e vissem o nosso amor um pelo outro. E a pergunta inevitável é: as pessoas estão nos chamando de discípulos de Jesus? As pessoas estão vendo o amor nosso um pelo outro? Ou cada um ama a sua família e cada um por si, Deus por todos, como o mundo fala? Igreja, nessa mesma carta, Paulo fala nos versos 9 e 10: faça o bem para todos. O que você puder fazer para as pessoas, faça. Faça conforme as suas forças. Cuidado de querer também carregar uma carga que você não tem condição, que vai ficar os dois prostrados. Mas o que me chama a atenção no verso 10 do capítulo 6 de Gálatas, ele fala: faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós precisamos dar prioridade em ajudar, em amar os nossos irmãos. Porque assim como é muito importante cuidarmos da nossa família de sangue, senão nós somos como se não fôssemos nem conhecedores de Deus, mas precisamos lembrar que os nossos irmãos é a nossa família espiritual que vai passar a eternidade conosco, para sempre. Coopere com aqueles que precisam de ajuda para levar as suas cargas. Busque encontrar na igreja aqueles que estão escondendo as suas cargas, as cargas invisíveis. Não seja aquele que só quer carregar as cargas, mas nunca permite que ninguém o ajude. Aprenda a receber cooperação. Se a igreja é um lugar de graça, você precisa aprender a receber ajuda, sem desconfiar. Nossa, a pessoa está fazendo algo para mim, ela está querendo alguma coisa em troca. O verdadeiro amor, ele não busca recompensa. E lembre-se, nós só podemos amar os nossos irmãos e levar as cargas deles, porque Cristo te amou primeiro. E agora sim, Cristo recebe todos os seus fardos, todas as suas cargas para Ele levar. Mas lembre-se, Ele leva isso contando com a igreja que é dele, aonde Ele manifesta o poder dele, aonde Ele manifesta o amor dele nos nossos relacionamentos de cooperação, de ajudar uns aos outros. Faça isso e nós seremos uma igreja
onde o amor de Cristo é visível.